A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Os irmãos podem se assentar? O que nós podemos entender como sucesso? Eu fico imaginando essas delegações quando viajam para as Olimpíadas, para o Pan-Americano. O irmão Serlei agora está fazendo parte assim, dessas equipes aí olímpicas, paralímpicas, está viajando muito, já trouxe até medalha para a gente, coisa boa. Mas eu fico imaginando esses atletas quando saem da sua nação, quando vão representar o país, né, em uma outra nação, competir, e eles lutam e eles pelejam para que eles cheguem ao pódio. Alguns ficam maravilhados com a medalha de bronze, outros com a de prata, aqueles que alcançam o ouro. Quando se trata de Olimpíadas, então, muitos atletas treinam e lutam a vida toda para conseguir trazer uma medalha para o seu país. E eles voltam com aquela sensação de dever cumprido. E eu digo a vocês, isso é sucesso. Humanamente falando, terrenamente falando, é sucesso. Esse texto que nós lemos, esses últimos versículos, pode-se dizer da vida de Paulo, porque essa é a última carta que ele está escrevendo a Timóteo, a gente poderia fazer uma paráfrase, porque o que Paulo está fazendo é exatamente utilizando uma figura da época, né, a figura dos Jogos Olímpicos. E o verso 7 poderia ser parafraseado assim: lutei a boa luta, terminei a corrida, cumpri o objetivo de acordo como me foi determinado que fizesse. Agora o meu prêmio, a coroa da justiça, não a coroa de louros, né, como as Olimpíadas, desde a Grécia Antiga. Agora o meu prêmio, a coroa da justiça, já está reservada para o dia glorioso da volta de Cristo, em que Ele, o justo juiz, me dará. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é: já cumpri o meu objetivo como atleta, estou voltando para casa. Já cumpri o meu objetivo aqui nessa pátria terrena, vou voltar para casa e vou voltar com a coroa, vou receber essa coroa, estou chegando em casa. Sabe, versículo 6, quando ele fala sobre partida, Hernando Dias Lopes diz que essa palavra no grego, análises, ela tem pelo menos três conotações. Eu vou ler as palavras de Hernando Dias Lopes. Primeiro, aliviar alguém de uma carga. A morte para Paulo era descansar de suas fadigas. Segundo, levantar acampamento e deixar a tenda temporária para voltar para casa. A morte para Paulo era mudar de endereço, deixar a casa temporária e habitar na casa eterna. E terceiro, desatar o barco e singrar as águas do rio e atravessar para o outro lado. A morte para Paulo era fazer a última viagem da vida, e esta rumo à pátria celestial. O que é sucesso para você? Paulo estava preso pela segunda vez, muito provavelmente em Roma. Ele teve um primeiro aprisionamento em Roma, se você for ver lá o final do livro de Atos, numa casa alugada, uma prisão domiciliar, recebendo algumas pessoas. Alguns estudiosos acreditam que ele conseguiu fazer a quarta viagem missionária, talvez tenha chegado até a Espanha, mas esse aprisionamento de Paulo agora é período de Nero. Alguns historiadores dizem que Nero toca fogo em Roma. Dadas as circunstâncias, ele coloca a culpa nos cristãos, começa a perseguir os cristãos, e Paulo começa a ser caçado como o maior líder do cristianismo na época, e Paulo agora é preso. E Paulo está em uma cela completamente suja,
cheia de lodo. Ele não estava sendo agora benquisto. Ele era um revolucionário, acusado de liderar um grupo que incendiou Roma. E Paulo, ele só vai sair dali para o martírio. E ele escreve agora sua última carta da sua vida. E ele endereça ela a Timóteo. Por volta do ano 66, 68 depois de Cristo. Ele escreve para esse jovem que é pastor da igreja em Éfeso. E Paulo considera Timóteo como um filho. Se nós observarmos alguns relatos que estão presentes aqui mesmo, capítulo 1, versículo 2 dessa segunda carta dele a Timóteo, ele chama Timóteo de filho amado. Lá em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 20, ele está dizendo aos irmãos, eu não tenho ninguém como ele, falando de Timóteo. No versículo 22, ele diz que Timóteo lhe servia como um filho ao lado do pai. Nós observarmos aqui logo no capítulo 1, versículo 3, ele diz, dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Olha o apreço que Paulo tem por Timóteo. Versículo 4, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo. Essas lágrimas que ele se refere provavelmente no momento da despedida deles. E Paulo está começando a sentir que provavelmente ele vai partir e não conseguirá ver Timóteo. Lá na frente, ainda no capítulo 4, ele diz por 2 vezes, vem depressa ter comigo. E é nessas circunstâncias, baseado nesse contexto, que eu gostaria de iniciar essa série de mensagens com os irmãos. Nós estaremos trabalhando aqui durante 5 domingos. Sucesso, a continuidade do reino de Deus. Paulo obteve sucesso. Ele agora está deixando um testamento ministerial. Ele está preocupado com a continuidade do reino de Deus. Ele está preocupado com a continuidade da pregação. E ele está deixando agora uma carta àquele dos seus cooperadores que ele tem mais apreço, Timóteo. E ele está dizendo, Timóteo, sucesso é isso. E eu gostaria de deixar para você essas instruções, para que você também siga nesse caminho e tenha sucesso. Irmãos, o tema que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, dentro dos princípios que nós estamos trabalhando, nós já falamos aqui, estamos trabalhando os 5 princípios da igreja multiplicadora. Falamos sobre oração, aprendendo a orar com os salmos, tem lá na nossa playlist no YouTube. Finalizamos no domingo passado o princípio da evangelização discipuladora, falamos ali em Jonas, a misericórdia de Deus em salvar pessoas, tem lá na playlist no YouTube, pode procurar as 5 ministrações. E hoje nós começamos sucesso, a continuidade do reino de Deus. E o que eu trabalho com vocês hoje, no capítulo 1, é deixando um legado. Vá comigo para o capítulo 1, de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Que como nós podemos perceber, de acordo com o texto, como obter esse sucesso, deixando um legado. Capítulo 1, versículo 2, nós vemos aqui a quem o apóstolo Paulo está endereçando a carta. Ele diz, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como deixar um legado? Primeira coisa, invista na vida do seu filho. Olha o que Paulo está dizendo aqui. A gente não sabe muito da família de Paulo. Sua família biológica, natural. Mas ele considera Timóteo como um filho. A Timóteo, o meu amado filho. Está endereçando essa carta. Timóteo é um filho espiritual de Paulo. Se você for ver, na sua segunda viagem missionária, em Listra, ali mesmo ele pega Timóteo e leva Timóteo para viajar com ele. E Paulo começa a investir na vida de Timóteo. Mas eu gostaria de fazer esse paralelo. Invista na vida do seu filho, filhos naturais e filhos espirituais. Eu vou falar primeiramente dos filhos naturais. Se você quer deixar um legado, invista na vida do seu filho. E eu não estou falando aqui necessariamente de um investimento, não, meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um advogado. Porque o que a maioria dos pais tem se preocupado é apenas com isso. Não estou dizendo que não tem que se preocupar com isso. Mas a maioria dos pais só estão preocupados com isso. Por que o filho não está vindo para a escola dominical? Porque ele está muito cansado, pastor, está estudando muito, né? A gente está pagando uma escola particular para ele.
Aí ele estuda de manhã, sábado, integral de manhã, de tarde, quando chega domingo, o que ele quer é só dormir. Aí não está dando para vir para a igreja, mas essas coisas, um dia essas coisas vai melhorar. Está lendo a Bíblia, está orando, é assim, ele está estudando muito, é muita prova, muita coisa, né? Mas a gente, de vez em quando, a gente lê lá um versículo da Bíblia com ele. Para que tipo de investimento é esse? Sabe uma coisa que eu tenho aprendido é que se você quer investir na vida do seu filho, investe na vida espiritual, principalmente na vida espiritual dele. Invista principalmente na vida espiritual dos seus filhos. Sabe, os jovens de hoje em dia não sabem mais o que é Bíblia. Né? Não, bota até no celular, é bom, a Bíblia no celular, a gente tem que evoluir, né? Tem que se levar. Glória a Deus por isso. Mas eu nem sei se os jovens hoje Bíblia no celular têm. Não sabe mais o que é estudar a palavra do Senhor. Escola dominical, domingo de manhã aqui, é triste. Louva a Deus o número de crianças que nós tivemos aqui. Agora, se você vier domingo de manhã, 4 crianças. 4 crianças, é onde teria um tempo maior para poder aprender a palavra do Senhor. Como você tem investido na vida do seu filho? O que é investimento na vida do seu filho para você? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, nós estamos começando aqui hoje, o terceiro princípio, plantação de igrejas. A gente está falando, poxa, mas aonde vai parar o evangelho? Como é que está o evangelho na Europa? A Europa, berço do protestantismo, reforma protestante, né? Alemanha, Martinho Lutero, vá ver como é que está o evangelho na Alemanha. Completamente secularizado. Os jovens não querem saber de Deus. Se você for ver as igrejas fechando, e nos lugares, e no lugar de prédios onde era a igreja, agora abrem-se boates. Os jovens às vezes não ficam na igreja porque só fica uma geração mais antiga. Sabe o que é isso? Pais que investiram tanto na vida profissional dos seus filhos, pais que investiram tanto na carreira dessa terra, e esqueceram de investir na vida espiritual deles. A gente está falando sobre discipulado, sobre o cuidado com as pessoas. E a Cristã Evangélica tem uma revista que diz, Meu Filho, Meu Discípulo. Compramos. O que tem de livro ali para a gente poder... Né? A missionária Anne já está lendo tudo e falando sobre... entendendo como nós podemos criar bem a Isabela. Guiar ela nos caminhos do Senhor. Somos marinheiros de primeira viagem, mas queremos ser uns marinheiros de primeira viagem que façam as coisas certas. Que façam as coisas certas. Que a Isabela possa lembrar de uma coisa, como eu lembro, como os meus irmãos lembram. Nós 3 estudamos em escola pública. Nunca ganhamos bicicleta por tirar nota boa. Nunca ganhamos um videogame por tirar nota boa. O papai falava assim, não tem dinheiro para comprar, e se tivesse, não é mais do que sua obrigação. Agora, reuniões de pais, meu pai estava lá, investindo na nossa vida. Meu pai falava assim, eu falo para os meus filhos, olha, se esforcem, para que um dia vocês tenham um DR na frente do nome. Aí meu irmão caçulo, Jonatas, aquilo é gaiato. Aí uma vez meu pai falando lá, olha, eu falei, irmãos, para a igreja, tenho falado para os meus filhos, se esforcem, para que um dia vocês tenham um DR na frente do nome de vocês. Aí meu irmão caçula cutucou e falou, dono da roça. Dono da roça. Olha aí, Jonatas. E ele estava falando exatamente, ele investiu na nossa vida profissional, ele buscou, falou, meu filho, seja o melhor, se esforce, tire notas boas. Mas teve uma coisa que meu pai e minha mãe nunca deixaram de fazer, foi orar por nós e nos incentivar a ler a Bíblia. Nós éramos 3, a gente fazia maratona, vamos lá, Novo Testamento todinho, a gente tinha que fazer aquilo, quem terminava de ler primeiro ganha o Novo Testamento, ganha a Bíblia, aquilo gerava uma alegria no nosso coração. Eu já falei aqui para os irmãos, lá em Deuteronômio, antes de citar o exemplo do meu pai, Deuteronômio capítulo 6, verso 6 ao verso 9, diz assim, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu ia no banheiro, tinha uma folha impressa lá, um versículo bíblico, um salmo, meu pai tinha colocado lá no banheiro. Ia lavar a mão, um versículo bíblico, bem em cima da pia. Entrava no quarto, na parede, versículo bíblico. Ia na geladeira, versículo bíblico pregado. Ele pegou literalmente isso aqui, escreve nos batentes, nos umbrais das portas. Mais do que isso, ele investia na nossa vida. Se tem uma coisa que eu louvo a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, tanto eu quanto os meus irmãos, eles investiram na nossa vida espiritual. Eles investiram, eles davam um exemplo. A gente acordava de madrugada, dava meu pai e minha mãe orando por nós. 3 horas da manhã, com sono. No outro dia tinha que acordar cedo. Estava lá meu pai e minha mãe.
ajoelhados e orando por nós. Invista na vida do seu filho. Estamos falando de filhos naturais. Agora que Paulo está aqui falando sobre filho espiritual, que é o caso de Timóteo, que tinha uma ligação também até mais do que isso. Discipulado. Invista na vida de pessoas. Hoje nós temos vivido. Você quer deixar um legado? Invista na vida de pessoas. Sabe, eu tenho visto, a gente vê filmes aí, vê tantas pessoas falando, né, dessa ideia, pessoas que vivem sozinhas, gente que não consegue parar no casamento, gente que não consegue ter amizades profundas, sabe por quê? Porque são pessoas sozinhas, e são pessoas muitas vezes materialistas, ou individualistas demais, só pensam em si. Você não vai conseguir deixar um legado se você não cuidar de pessoas. Você não vai deixar um legado se você não investir na vida de pessoas. Sabe, irmãos, a coisa mais linda que nós ouvimos são quando chega no velório de alguém, no funeral de alguém, e aquelas pessoas chegam falando, me ajudou no momento mais difícil da minha vida. Não pense você que alguém vai chegar no funeral, foi uma boa pessoa, porque ele trabalhou tanto, conseguiu comprar uma Ferrari. Foi uma boa pessoa, trabalhou tanto, conseguiu montar uma bela empresa. Olha, foi uma boa pessoa, trabalhou tanto e conseguiu. O que as pessoas vão falar foi completamente influente na minha vida, me ajudou no momento que eu mais precisava, investiu na minha vida, cuidou de mim, cuidou da minha família. Se você quer deixar um legado, invista em pessoas. E as pessoas que nós estamos falando aqui são de filhos espirituais. Ganhe pessoas para Jesus e cuide delas, seja influente na vida delas, marque a vida dessas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está deixando um legado na vida de Timóteo e na vida de tantas outras pessoas por onde ele passou. Se você quer deixar um legado, invista na vida do seu filho, natural, biológico, e na vida de filhos espirituais. Não tem preço, como eu falei para os irmãos aqui, aquela homenagem que eu recebi ontem, de ouvir aquilo de cada um de vocês, de poder receber aquele vídeo. Eu me acabei quando eu vi o vídeo ali, podendo ouvir palavras tão maravilhosas. Eu recebi presentes maravilhosos, recebi alguns presentes, recebi uma oferta da igreja para me ajudar na minha viagem, que nós vamos fazer lá para a conferência Multiplique. Isso é maravilhoso, honra, glória a Deus por isso. Muito obrigado, irmãos, por isso. Mas se eu recebesse só isso e não recebesse aquelas palavras, eu não teria saído daqui tão impactado como eu saí. O que me impactou foi ouvir pessoas dizendo assim, muito obrigado porque o Senhor tem investido na nossa vida. Isso não tem preço. Isso não tem preço, poder investir na vida de pessoas, poder investir na vida de alguém, poder ouvir alguém chegar assim e dizer muito obrigado porque o Senhor tem orado por mim, muito obrigado porque o Senhor tem me ensinado a palavra. A minha maior alegria é quando eu estou ali no gabinete sentado com alguém, eu começo a compartilhar a palavra e eu percebo que a palavra de Deus tem tocado o coração das pessoas. Não as minhas palavras, a palavra do Senhor. A palavra do Evangelho, a palavra da verdade. Eu sou apenas um instrumento. Mas a maior alegria é poder ver que as pessoas estão compreendendo, entendendo a palavra do Senhor. E eu tenho sido um instrumento para isso. Irmãos, esse para mim é o maior legado. E esse é o maior legado que Paulo está dizendo. Está investindo na vida de um filho, Timóteo. Está deixando para a geração, para a posteridade. Ele está investindo, ele investiu na vida de Timóteo. Segunda coisa que eu posso observar sobre deixar um legado é dar o exemplo. Ainda no capítulo 1, versículo 1, olha o que diz. 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 5, diz assim: recordo-me da sua fé, falando a Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Está falando do chamado ministerial. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele. Olha o versículo 8, a instrução que Paulo está dando a Timóteo. Não se envergonhe. Timóteo poderia ficar um pouco acanhado. Não é a timidez que a gente tem aqui no Brasil, que você tem vergonha de falar para o seu amigo porque você é muito tímido. Não está falando disso não. Timidez aqui está relacionado a questões muito mais graves. Paulo está preso. Paulo está preso por causa desse evangelho. Essa timidez a qual ele está falando é medo de morrer. É medo de ser encurralado. É medo de ser perseguido por causa da pregação do evangelho. E ele está dizendo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele. Só que uma pessoa que diz o que se deve fazer, ela precisa praticar. E aí no versículo 12, olha o que Paulo diz. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho,
porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Se você quer ter sucesso, se você quer deixar um legado, seja um exemplo. Versículo 8, Paulo diz, não se envergonhe. No versículo 12 ele diz, por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho. Que causa é essa que Paulo está falando? Aí eu vi uma profundidade maravilhosa do Evangelho, que Paulo coloca de maneira resumida para Timóteo. Versículo 8, olha a continuação. Nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Que Evangelho é esse? Que poder é esse? Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Olha o que Paulo está dizendo. Não é porque Deus nos achou bonitinho, Timóteo. Não é porque Deus me achou uma boa pessoa. Não é porque Deus te achou uma boa pessoa. Nós não fomos chamados porque a gente tem um rostinho bonito. A gente não foi chamado porque o nosso perfil no Facebook é legal. A gente não foi chamado porque nós somos pessoas que Deus olhou assim e falou, gostei dele, eu vou chamar. Nós somos chamados, Timóteo, não em virtude das nossas obras, mas por causa da determinação dele e da sua graça. Porque Paulo era um perseguidor do Evangelho. Paulo era opositor do Evangelho. Paulo pegava cristãos e colocava na cadeia. Deus poderia nem querer ver Paulo pintado de ouro. Deus falou, é esse homem que eu vou usar. É ele que perseguiu, ele vai ser perseguido, e eu vou usar ele para a minha glória. O que Paulo está dizendo? Não foi por obras, mas por sua determinação e graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Olha Paulo falando da eternidade do plano de Deus. Mas, que foi agora, versículo 10, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte, grave isso, grife isso, sublinhe isso. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Jesus trouxe a imortalidade por meio do Evangelho. Você é imortal. A partir do momento que você aceita Jesus, você não morre mais. Que conversa é essa, pastor? Essa morte terrena é só um rito de passagem. Você fecha os olhos aqui e abre na eternidade. Isso é vida. Isso é vida eterna. Ele tornou inoperante a morte não tem mais poder sobre você, a morte não tem poder mais sobre mim, e a natureza glorifica ao Senhor, aleluia, está vendo? Uma coisa maravilhosa a gente pregar com esse fundo musical, né? Mas não fique ligado no fundo musical não, olha aqui. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus, versículo 10. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Esse Evangelho que prega a vida, esse Evangelho que uma vez que nós o recebemos pela fé, nos dá uma garantia, uma certeza de vida eterna. Olha o que Paulo diz no versículo 11. Desse Evangelho, fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Não existe privilégio maior. Olha o que Paulo está dizendo para Timóteo. Não existe privilégio maior do que tudo isso que eu acabei de te falar, Timóteo. Eu me tornei um ministro dessa verdade. Deus me deu a responsabilidade de ser um pregador, apóstolo e mestre, testemunhar essas verdades. É por causa disso que eu sofro, mas eu não me envergonho. É por causa disso que eu sofro, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. O que Paulo está dizendo é, Timóteo, siga esse exemplo, não se envergonhe. Siga esse exemplo. Se você quer deixar um legado, seja um exemplo para os seus filhos. A pior coisa que tem é, vou arrumar a criança, vou mandar ela para a igreja. Enquanto ela estiver pequena, ela vem. Ela gosta da salinha. Vou arrumar as crianças, vai para a igreja. Eu quero que meu filho, pastor, é assim, né? A gente está muito ocupado, está muito corrido, mas o menino tem que ir para a igreja, coisa boa. Cresce nos caminhos do Senhor. Você pode conseguir fazer isso talvez até os 12, 13. Alguns com muita graça até os 18, quando ele sair de casa. Pela graça de Deus ele pode ficar, pelo que ele aprendeu. Mas o que foi que ele viu na sua vida? O que foi que ele viu na sua vida? Não adianta só falar se nós não formos exemplos.
Seria muito fácil para mim chegar aqui e falar a palavra de Deus e não viver, ou não buscar viver aquilo que eu tenho pregado, aquilo que eu tenho falado aos irmãos. Se você quer deixar um legado, seja um exemplo. Viva aquilo que você crê, viva aquilo que você prega, viva aquilo que você fala. O país é ruim, porque esses políticos são tudo corruptos. Esses políticos um dia eram um cidadão comum, como eu e você. E que pagava para o guarda, para aliviar, para não ter multa. Que fazia gato na energia. Aí quando ele recebeu uma oportunidade de lidar com milhões, ele simplesmente fez aquilo que ele já fazia, quando ele era um cidadão comum, como eu e você. Que tipo de moral nós temos para criticar os políticos? Quando a gente faz essas coisas aqui. Se você quer deixar um legado, seja um exemplo. Seja um exemplo para o seu filho. Seja um exemplo para as pessoas que te cercam. Seja um exemplo para a sua esposa. Uma vez eu vi o pastor Anderson Silva, ele falando uma coisa que me deixou impactado. Eu estava comentando com alguém ontem. E alguém tinha perguntado para a esposa dele se ela desconfiava dele, se ela tinha muito ciúme dele e tudo. Ela falou, não. Por quê? Porque ele ama mais a Jesus do que a mim. Ele disse que essa foi a resposta da esposa dele. Não, eu não tenho preocupação assim, porque eu vejo na vida dele que ele ama mais a Jesus do que a mim. Aí eu fiquei pensativo, eu falei, meu Deus do céu. Será que eu passo isso para minha esposa? Será que eu dou uma segurança para ela de que ama mais a Deus do que a ela? Eu fiquei refletindo naquilo. Eu quero que a minha esposa me veja amando mais a Deus do que a ela mesma. E como é que eu vou demonstrar isso para ela? Como é que eu vou dar essa segurança para ela? Orando pelas madrugadas, lendo a palavra do Senhor, agindo de maneira correta, sendo exemplo para minha filha, sendo exemplo para os meus discípulos, sendo exemplo para as pessoas que me seguem, sendo exemplo no comércio. Quando chegar em alguma situação, eu estou lá do lado e ela fala, não posso fazer isso não. Por que não posso fazer isso? Porque é errado, porque é pecado. Que tipo de segurança você está passando para o seu filho? Quando você chega no cinema com ele, diz, não, ele está abaixo da idade. Eu esqueci a identidade, esqueci o documento dele. Não, mas ele não tem idade ainda não, que dá para pagar não. Aí o filhozinho passa. Papai é 10. Ai, o senhor enrolou bacana. O senhor enrolou legal. Aí o pai, meu filhão, estou dando orgulho para ele. Você vai ver que tipo de orgulho você está dando para ele. Seja um exemplo. Você quer deixar legado? Seja um exemplo. O que Paulo está dizendo para Timóteo é, Timóteo, não se envergonhe do Evangelho. Sofra, padeça, porque é um privilégio. Não tenha medo. Se for preciso ser perseguido por causa do Evangelho, seja perseguido. Irmãos, isso é algo que nós precisamos refletir. A gente olha para os cristãos no Oriente Médio. Quantas vezes eu fiquei pensando, às vezes eu pensava assim, meu Deus, se eu for colocado diante de uma prova dessa, será que eu vou negar, meu pai? Irmãos, eu pensei muitas vezes, eu falei, o que é que segura esses cristãos? O cidadão chegar lá, cortando a língua dele, dizendo que é para ele não pregar mais, esquartejando algumas pessoas. Alguns amarram um veículo na perna de um, amarra o outro numa árvore e começa a rasgar pessoas ao meio, dizendo, nega Jesus, nega Jesus. Outros são presos em containers e ficam no deserto, sendo obrigados a negar a Jesus. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, o que é que leva essas pessoas a sofrerem dessa forma? Elas negam, depois elas pedem perdão. Por que ela não nega e depois ela pede perdão? Pelo menos para ela viver. Eu ficava pensando, mas quando o Evangelho me impactou de verdade, eu fui muito impactado quando eu cheguei no seminário. Eu comecei era 4 anos ali dentro, só Bíblia. E pessoas que falando a respeito da Bíblia. Quando eu não li a Bíblia, eu li o livro de alguém que escrevia sobre a Bíblia, falando sobre a Bíblia. Era 4 anos, de manhã, de tarde, de noite, Bíblia. De manhã, de tarde, de noite, Bíblia. E oração e culto. E eu comecei a compreender, irmãos. A entender o Evangelho. Comecei a entender o que é você morrer por Jesus. Eu comecei a entender o que é de fato você ser um exemplo. O que é que esses cristãos
lá no Oriente Médio fazem. Às vezes que não tem acesso, como você e eu, à Bíblia. De repente você até conhece mais as passagens bíblicas e as letras da Bíblia do que eles, porque eles têm que ler escondido. Alguns não, a família não pode nem saber, alguns não têm nem a Bíblia. Ficam com alguns trechos lidos, ouvidos, aliás, e guardam na memória. Então você tem um conhecimento, vamos falar assim, de repente histórico da Bíblia, até mais profundo. Agora, será que nós estaremos dispostos a viver o que eles vivem? Sendo um exemplo, padecendo, não se envergonhando do Evangelho de tal maneira? A palavra do Senhor, isso é ser um exemplo, viver a palavra do Senhor. Porque conhecer, em que aspecto, como nós já falamos aqui, né? Conhecer a Deus e conhecer a palavra do Senhor é se conformar à vontade dEle. Saber quem é Deus, as pessoas sabem. Eu sei quem são algumas pessoas. Conhecer, eu preciso andar com ela, estar com ela, conviver com ela. Se você quer conhecer a Deus, se você quer ser um exemplo no que diz respeito à vida espiritual, viva a palavra do Senhor. Se debruce em intimidade com o Senhor, em conhecer a Ele através da sua palavra. Seja um exemplo. Se você quer deixar um legado, seja um exemplo. E terceiro, que eu observo nesse texto sobre sucesso e deixar um legado, continuidade do reino de Deus, é ensinar a guardar a doutrina. E olha o que Paulo diz a Timóteo, no versículo 13 e 14 do capítulo 1. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, o Evangelho, né? Guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Paulo está ensinando a guardar a doutrina. Paulo está ensinando, Timóteo, como é que você guarda a doutrina, Timóteo? O modelo da sã doutrina que você ouviu de mim? Retendo com fé e amor em Cristo Jesus. É com fé e amor em Cristo Jesus que nós vamos reter a doutrina. Fé e amor em Cristo Jesus. O que é a doutrina, pastor? Doutrina não é usos e costumes. Doutrina é a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, na minha igreja tem doutrina. O que é doutrina naquele? Usos e costumes, roupas, o modo de se vestir, o modo de usar. Isso não é doutrina, isso são usos e costumes. Doutrina é a palavra de Deus. O que Paulo está dizendo aqui sobre doutrina é: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, as palavras, o Evangelho, a palavra da verdade. Isso é doutrina. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus. Sabe que hoje já tem a Bíblia dos casais homoafetivos, né? E está mexendo na doutrina. Não é com fé e amor em Jesus Cristo. Entre aspas, pode ser com fé e amor das causas sociais. Eu estou colocando entre aspas. Pode ser com fé e amor às causas sociais, mas não fé e amor a Jesus Cristo. Já tem muitas pessoas que o evangelho tem que ser light. Pastor, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que ir light com jovens, né? Tem que ser light com eles. É assim, esse negócio de relação sexual só no casamento, isso é muito duro, né? Hoje em dia, né? Esse negócio aí, né? Tem que tomar cuidado, pastor, senão o senhor vai espantar os jovens da igreja. Vai com calma, né? Relação sexual, né? Deixa eles ir tendo, né? Depois eles vão perceber isso aí, que na hora do casamento resolve essas coisas. Até porque assim, né? Já juridicamente falando, essa questão de casamento no papel, agora já tem a união estável, né? É tanta coisa, aí você vai ver os teólogos falando, o que é casamento mesmo? Porque o casamento é diante de Deus, né? Deus, é porque... Como é que era o casamento de Adão e Eva? Tinha cartório? Casamento? Aí o pessoal começa. Sabe o que é isso? Não é fé e amor a Jesus Cristo. Aí eles começam a bagunçar com a doutrina, começam a bagunçar com o evangelho. Isso é amor... A praticidade, amor, é porque eu não estou querendo usar a palavra pecado, mas é amor ao pecado, vou falar bem forte aqui, claramente. Porque se nós temos amor, o que Paulo está dizendo aqui, como é que você vai reter a doutrina, Timóteo? Como é que você vai guardar a doutrina? Retendo a fé e o amor a Jesus Cristo. Se você ama a Jesus Cristo, eu vou falar aqui, de repente alguém no YouTube pode ouvir também. Se é homossexual, tem tendências homossexuais, mas ama a Jesus Cristo, morre solteiro e não pratica isso, porque ama Jesus.
Mas Deus pode libertar? Pode. Pode tirar o desejo? Pode. Mas e se não tirar, pastor? A pessoa fica, ama Jesus Cristo? Ama Jesus Cristo. Ama o Senhor profundamente, então resista às tendências que você tem. Lute contra o pecado. E fala, Senhor, o teu Espírito Santo tem que fazer a obra em mim aqui. Eu te amo profundamente, mas não ceda às suas vontades. Mas eu amo profundamente. Eu amo profundamente essa pessoa que é minha amante há não sei quantos anos, mas eu também amo a minha mulher. Sabe o que a sociedade está falando? Não tem problema, casamento aberto. Esse negócio de traição, essas coisas, isso é coisa da religião. Casamento aberto, né? Você pode ter mais de um parceiro. Talvez aqui para os irmãos isso seja o cúmulo, mas a Globo já está legislando a favor desse tipo de coisa. Sabe o que é isso? Amor ao pecado. Porque se nós amamos a Jesus Cristo, a gente luta contra. Você, jovem, não é porque eu amo a minha namorada, eu quero uma prova de amor. Estou falando de crente. Falando de crente, que a gente está aqui falando sobre santidade, está aqui pregando sobre viver o evangelho, sobre pregar a palavra, sai daqui e vai ter relação sexual. Sem ter compromisso nenhum. Não é porque os colegas falam, a sociedade fala, as pessoas falam. Aí se junta, aí depois a gente casa, né? Se der certo. Tem que fazer o test drive. Sabe o que é isso? Amor ao pecado. E muitas igrejas estão se rendendo a esse tipo de coisa. Muitas igrejas estão se rendendo a isso. Isso é triste, irmãos. Isso não é fácil não, a gente tem que lidar com isso. Tem que lidar com essas coisas. Eu até entendo, de repente, um casal que não conhece Jesus, aí vem para a igreja, né? Não, a gente vai se organizar. Agora, jovens da igreja, que se amaziam, né? Olha que termo feio, né? Jovem da igreja, está aqui crescendo, ouvindo, sabendo como é que é as coisas, aí vai lá e começa, se junta e faz as coisas erradas, aí depois é amor ao pecado. É amor ao pecado, não é amor a Cristo. Me perdoe você dizer que ama a Cristo vivendo desse jeito. Você não ama Jesus, porque se você amasse Jesus, você seguia a palavra do Senhor, as doutrinas, o Evangelho. E o que Paulo está dizendo é, não se renda, Timóteo. Isso nós estamos falando aqui, irmãos, da continuidade do Evangelho. Nós estamos falando do sucesso, deixar um legado, como investir na vida dos seus filhos naturais, dos filhos espirituais. É ser um exemplo. E terceiro, é guardar a doutrina, a mensagem do Evangelho. E Paulo está ensinando a guardar. Como é que guarda? Com fé e amor a Cristo. Se você ama a Cristo, você luta contra as suas tendências pecaminosas. Porque nós falamos aqui da homossexualidade, né? Mas tem aquele cidadão que é promíscuo, que ele tem a mulher dele, mas ele tem vários casos extraconjugais. Aí ele aceita Jesus. Não, Deus tem que me libertar desses desejos. Tentação, é natural, meu filho. Agora é o Espírito Santo dentro de você que vai te dar força, e se você ama a Cristo, você luta contra. Eu tenho falado com alguns irmãos, que eu como pastor, eu busco, né, preservar algumas coisas. Eu vou falar mais uma vez que eu não dou carona para a irmã. Se eu passar por você, irmã, você fala assim, pastor me viu, ele não me deu carona, eu não dou carona se você estiver só. Se você estiver com seu filho, sua filha, entre no banco de trás, facilitar a minha vida. Não sente no banco da frente, né? Se é uma irmã de mais idade, tudo bem, não tem problema nenhum. Uma irmã que tem idade de ser minha avó, pelo amor de Deus, né? Se não der carona. Mas por que eu faço isso? Para evitar a aparência do mal, fugir da aparência do mal. Porque o pessoal é fofoqueiro mesmo, né, pastor? O pessoal fala, o pessoal fala. Tem gente que é fofoqueiro mesmo. Se vê o pastor dando carona para uma irmã do lado, já vai falar. Mas esse pastor aqui não é anjo, não. É de carne e osso. É de carne e osso. E se eu ficar andando na beira do precipício, eu caio. Eu peco. Porque só os outros falam, não, é porque o diabo é sujo mesmo. Porque o diabo é sujo. E eu sou ser humano. Lavado e remido pelo sangue do Senhor, o Espírito Santo habita em mim, habita. Mas eu sou tentado. Sou tentado também. Não, pastor, não é tentado não é. Jesus foi tentado no deserto por Satanás. E ele mandou Satanás arredar. Então, se você ama a Cristo, você luta contra o pecado. Se você tem fé, a fé salvífica, você luta e você preserva a doutrina. Você ama a Jesus acima de tudo. Faça isso. Eu até contei um exemplo aqui para alguns irmãos. O semestre passado eu estava estudando lá na faculdade, e aí tinha uma professora muito boa que ela ia ministrar aula na sexta-feira à noite. Ela ia ministrar aula na sexta-feira à noite. Aí eu pensei, poxa, eu posso adiantar essa matéria, porque a Isabela está quase nascendo, aquele negócio todo, eu vou precisar trancar um semestre, poderia adiantar essa matéria já aí, na sexta-feira à noite, né? É só ensaio do louvor e tal.
Aí eu fiquei pensando, lá na Unifap, tem muita gente que mora aqui na Zona Norte. Colegas homens e colegas mulheres. O ônibus lá, acho que é 10 horas da noite, passa o último, né? Se não me engano. Essa faixa. E aí se a professora, aí às vezes a aula ia até 10. Se a professora se estender um pouco mais. Aí eu vou vir para cá, para o Infraero 2, de carro, sozinho, 4 lugares. Aí vai chegar uma colega minha e vai falar assim, Natan, me dá uma carona. Aí eu vou falar assim, não posso não, porque a minha igreja já sabe, eu tenho uma política lá que eu não posso dar carona. Larga de ser besta, pá, não mordo não. É isso que eles vão falar. É isso que elas poderiam falar. Larga de ser besta, não quero nada contigo não, menino. Tá se sentindo o rei da cocada preta, é? Aí eu ia ter que me indispor com as pessoas. Eu ia dizer, não posso lhe dar carona, é um princípio que eu tenho, eu vou sozinho, com 4 lugares. E o pessoal ia ter que... Não sei como é que ia fazer, pagar Uber, táxi, sei lá, porque de repente vamos supor, o ônibus já passou, né? Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Não vou me matricular, não. Essa matéria, não. Lá na frente eu pago essa matéria. Isso eu antevendo as coisas. Até para não correr o risco de eu falar, poxa, não quero dar uma de chato. Seria uma tentação, não vou dar uma de chato, vou dar carona. Oh, meu Deus, deixa ninguém ver, pai. Porque é um princípio que eu tenho, mas aí eu ia ser tido como chato. Sabe o que eu fiz? Falei, não quer saber de uma coisa? Eu fugi da aparência do mal, não vou nem me matricular nessa matéria. Amor a Jesus Cristo. Amor a Jesus Cristo. Amor, principalmente a Ele, a minha família. Fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Faça isso. Busque viver isso. Nós somos falhos, irmãos. Retenha com fé e amor a doutrina, amor a Jesus. Ame a Jesus acima de tudo. Ame Jesus acima dos seus filhos. Ame Jesus acima do seu cônjuge. Ame Jesus acima do seu emprego. Ame Jesus acima da sua vida. Porque é isso que os cristãos perseguidos fazem. Amam a Jesus mais do que a si mesmos. Você quer deixar um legado? Faça isso. Quer deixar um legado? Quer ter sucesso? Faça isso. Paulo estava preso, indo para o martírio. Foi decapitado por amor a Jesus. E Paulo deixou um grande legado. De alguém que não viveu para si, viveu para o Senhor. Eu quero concluir com uma frase de Steve Jobs. Ele não falou isso num contexto espiritual. Ele falou isso num contexto humano. Mas nós vamos fazer uma aplicação espiritual. Olha o que Steve Jobs disse. Para se ter sucesso, é necessário amar de verdade o que se faz. Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste. É o que acontece com a maioria das pessoas. E eu vou só mudar. Para se ter sucesso, é necessário amar de verdade a Jesus Cristo. Caso contrário, levando em conta apenas o lado racional, você simplesmente desiste. É o que acontece com a maioria das pessoas. Te convido a ficar em pé.